E aí, meus queridos, professor Alberto aqui para mais uma aula de física. E a aula de hoje nós vamos resolver a segunda parte das questões de movimento uniformemente variado. Então preste bastante atenção, vamos lá. Nós temos aqui a primeira questão, ela diz assim: um ciclista movimenta-se em sua bicicleta partindo do repouso. Então vamos lá, o primeiro dado que nós temos aqui, ó, se partiu do repouso, nós já temos que a velocidade inicial é igual a zero. Ok. E mantendo uma aceleração aproximadamente constante de valor médio igual a 2 metros por segundo. Então a aceleração dele é de 2 metros por segundo. Aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Depois de 7 segundos de movimento, ele atinge uma velocidade em metros por segundo igual a... Então ele diz que depois de um tempo de 7 segundos, ele atinge uma velocidade de qual valor? Ok? Então, em metros por segundo. Vamos lá. Agora, qual equação usar? Veja que eu já coloquei aqui do lado as equações. Então, daqui nós vamos escolher qual a equação para a gente poder resolver as questões. Nós temos velocidade inicial, aceleração, tempo e velocidade final. Essa primeira, ela é a equação do movimento uniforme. Então, a gente dificilmente vai usar ela porque aqui tem movimento com aceleração. Então essa daqui, ó, distância, ele nem fala em distância, então eu não vou usar esta equação. Essa daqui, ó, velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Sim, essa equação, perceba que nós temos todos os dados para resolver, ok? Então vamos lá. V igual a V0 mais AT. V é o que ele quer. Velocidade inicial é 0, então isso aqui, ó, morreu, né? Aceleração 2. E o tempo foi de 7 segundos. Então, uma questãozinha bem simples, 2 vezes 7, 14. Então, essa é a velocidade final em metros por segundo, ok? Item correto, item B, tranquilo? Vamos agora para a próxima questão. Segunda questão diz assim, ó. Muitos acidentes acontecem nas estradas porque o motorista não consegue frear seu carro antes de colidir com o que está à sua frente. Analisando as características técnicas fornecidas por uma revista especializada, encontra-se a informação de que um determinado carro consegue diminuir sua velocidade em média 5 metros por segundo a cada segundo. Certo? Isso aqui é uma aceleração, 5 metros por segundo a cada segundo. Por isso que fica 5 metros por segundo ao quadrado, né? Se a velocidade inicial desse carro for 90 quilômetros por hora, ou seja, que ele já disse que esse 90 quilômetros por hora equivale a 25 metros por segundo, a distância necessária para ele conseguir parar será de aproximadamente, então ele quer a distância. Ok, então ele está pedindo aqui a distância. Ele deu isso aqui. Perceba que isso daqui é a nossa aceleração, certo? Aqui está em metros por segundo, né? Só que é metros por segundo a cada segundo. Então, por isso fica metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá, anotando os dados, né? Então, ele disse, né? Muitos acidentes, acontecem nas estradas porque o motorista não consegue frear o seu carro antes de colidir com o que está à sua frente. Analisando as características técnicas fornecidas por uma revista especializada, encontra-se a informação de que um determinado carro consegue diminuir sua velocidade, em média, se ele vai diminuir a aceleração, né? 5 metros por segundo a cada segundo. Então, isso daqui é a nossa aceleração, 5 metros por segundo a cada segundo. Por isso que fica 5 metros por segundo ao quadrado. Se a velocidade inicial desse carro for, velocidade inicial do carro, 90 quilômetros por hora, só que a gente usa metros por segundo, né? Então nós vamos usar o 25 que ele deu aí, ó. Se ele não desse, a gente ia ter que transformar. Usar aquele 3,6 para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, ou de quilômetros por hora para metros por segundo. A distância necessária para ele conseguir parar será de... Então ele quer a distância. Detalhe, se ele vai parar, a velocidade final é zero. Já sei que ele vai parar, então a velocidade final é zero. Então, qual equação usar? Se ele me dá a distância, ele não dá tempo. Ó. Perceba que essa segunda equação aqui, ó, tem distância e tempo. Certo? Então, como é que eu vou
descobrir a distância se eu não tenho tempo. Então não dá para usar essa segunda. A outra que tem distância é essa última aqui, ó. Certo? Tem velocidade final? Tem, que é zero. Tem a inicial? Também. A aceleração ele também deu e a distância. Ok? Então vamos lá. Vamos lá. Colocando aqui, ó, velocidade final ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Agora você tem que perceber um detalhe aqui. Ele está freando. Se ele está freando, a aceleração ela vai ser o quê? Negativa. Então, onde nós formos usar essa aceleração aqui, nós vamos usar negativo, ok? Porque é um freio. Então, velocidade final, ele vai parar zero. Velocidade inicial, ele deu aqui, ó, 25. Então, nós vamos ter 25 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, que vale menos 5, vezes a distância, que é o que ele quer. Então, perceba que agora a gente tem apenas uma incógnita, que é o D. Então, vou pegar esse 25 ao quadrado e vou passar para cá. 25 ao quadrado é 25 vezes 25, vamos ver aqui. 25 vezes 25, se você já sabe, já bota aí o resultado. 25 vezes 25, 5 vezes 5, 25, 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12. 2 vezes 5, 10, tem 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5, né? Então, nós vamos ter 625, né? 5, desce 2, e aqui 6. Então, 625. Perceba que está aqui, ó, 625. Eu vou passar esse que está positivo para cá negativo. Então, vai ficar ó, menos 625. Igual a positivo com negativo, ó, vai dar negativo. 2 vezes 5, 10. D. Se eu quero o D, esse 10 aqui, ó, ele está multiplicando, ele vem para cá dividindo. Então, vai ficar ó, menos 625 dividido, aí esse menos 10 vem para cá para baixo, menos 10. Não é porque ele vem para cá para o outro lado que eu vou ter que tirar esse 10 e botar mais. Isso se fosse somando, passando, subtraindo. Só que aqui está multiplicando e ele vem dividindo. Então, não muda o sinal, né? Igual a D. Menos com menos vai dar mais, né? 625 dividido por 10, nós temos aqui 62,5. Isso aqui é a resposta do D. Então, item correto, o item E. Ok? Tranquilo? Vamos para... Nos testes realizados em um novo veículo, observou-se que ele percorre 100 metros em 5 segundos a partir do repouso. Opa, 100 metros, então, distância, 100 metros, em um tempo de 5 segundos, a partir do repouso, velocidade inicial, 0, ok? Então, tá aí os dados. A aceleração do veículo é constante nesse intervalo de tempo, igual a... Então, ele quer a aceleração. Então, observando aqui os dados, ele deu distância, tempo, velocidade inicial. Nós vamos usar essa segunda equação, ó, distância, tempo, ó, velocidade inicial, e ele quer a aceleração. Nenhuma outra equação dá para a gente resolver direto, então tem que ser essa. Então, vamos lá. Distância é igual a V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Distância, 100 metros. Separar aqui. 100 igual V0. Perceba aqui, ó, V0 já é 0, então 0 vezes qualquer número é 0, então isso aqui morre, certo? Então vai ficar aqui, ó, 1 meio da aceleração, que é o que ele quer, vezes o tempo ao quadrado, então vezes 5 ao quadrado. Então vamos lá. 100 é igual... 1 dividido por 2 vai 0,5, mas eu vou deixar assim, ó. 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 1, 25 vezes A, 25A. Dividido por 2. Esse 2 está dividindo, vai para cá multiplicando. Então vai ficar 2 vezes 100 igual a 25A. 2 vezes 100, 200, igual a 25A. O 25 está multiplicando, então ele vem para baixo aqui dividindo. Então, 200 dividido por 25 igual a A. Então, podemos afirmar que o valor da aceleração média ela vai ser igual... Se você não souber direto, né?
você vai simplificar, certo? Mas se você souber direto, você vai e resolve logo aqui que dá 8 metros por segundo ao quadrado. Então, como simplificar? Se eu quiser simplificar, poderia simplificar por 5, né? Por exemplo, 200 por 5. Aqui, ó, 20 por 5 dá 4, né? Então, ficaria 40. 25 por 5, 5, né? E 40 dividido por 5, 8 metros por segundo ao quadrado. Então, item correto, item D. Ok? Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Quarta questão diz assim: um foguete lançador de satélite partindo do repouso, então já vou colocar aqui que a velocidade inicial dele é 0. Velocidade inicial é 0. Atinge a velocidade de 5.400 km por hora. Isso aqui é velocidade, certo? Então ele partiu do repouso, velocidade inicial 0, e alcançou essa velocidade de 5.400 km por hora. Então velocidade igual a 5.400 km por hora. Perceba que está em km por hora, então a gente vai ter que transformar para metros por segundo. Após 50 segundos, ou seja, um tempo de 50 segundos. Supondo que esse foguete se desloque em trajetória retilínea, a sua aceleração escalar média é de, então ele quer a aceleração. Você não pode usar essa velocidade aqui porque ela está em km por hora, a gente vai ter que transformar. Como é que transforma de km por hora para metros por segundo? A gente divide por 3,6. Se for de metros por segundo, aumentando para km por hora, a gente multiplica por 3,6. Então, vou pegar esse valor de 5.400. Então, vou usar aqui, ó, 5.400. E vou dividir por 3,6, certo? Ou, né, 36 vezes 10 a menos 1. Isso aqui é o próprio 3,6, ok? Então, o que é que a gente pode fazer? Simplificar isso aqui por 2. 5.400 por 2, nós vamos ter 2.700. Dividido por 36 por 2, nós vamos ter 18. Correto? Vamos continuar simplificando. Vou simplificar agora por 3. Perceba que aqui tem 10 a menos 1. Continua. 2.700 por 3, vou pegar aqui, ó, 27 por 3, vai dar 9, né? Então, vai ficar 900. 18 por 3, 6, né? Então, 6 vezes 10 a menos 1. Novamente, eu vou simplificar por 3. 900 por 3, 300. 600 por 6 por 3, 2. Então, 2 vezes 10 a menos 1. 300 por 2, 150. Esse 10 a menos 1, a gente já sabe, ó, tem aqui embaixo, sobe, né? Sobe com o sinal contrário, então vai subir 10 a 1. Então a resposta vai ficar 1.500, ok? 150 vezes 10 a 1, que é 10, vai dar 1.500. Então vamos lá. Então isso aqui vai dar 1.500 metros por segundo. Ok, então como descobrir a aceleração, nós vamos usar, essa primeira não dá porque tem distância, a última também tem distância, então aqui nós vamos usar essa terceira equação aqui. Então V igual a V0 mais AT. O V, a velocidade final, é 1.500. 1.500. V0 é 0, então isso daqui morre, né? A aceleração é o que ele quer e o tempo é de 50 segundos. Então, esse 50 está multiplicando, ele vem para cá dividindo. Então, vai ficar 1.500 dividido por 50 igual a A. Partindo para cá, a aceleração vai ser igual, 0 vai embora com 0. 150 por 5 vai dar igual a 30, né? Ok? 30 vezes 5, 150. Então, item correto, item A. 30 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, vamos agora para a questão 5. Quinta questão, que é do Instituto Federal, 2019, do Ceará, né? Diz assim, ó. Um automóvel possui velocidade constante de 20 metros por segundo. Então, a velocidade dele direta a essa velocidade, 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Ao avistar um semáforo vermelho à sua frente,
O motorista freia o carro imprimindo uma aceleração de... Perceba aqui que ele deu já negativo. Ele poderia ter falado que era só 2 metros por segundo, você ia ter que colocar, porque foi um freio. Então ele já deu, a gente bota aqui, ó, 2 metros por segundo ao quadrado. Então ele freou, né, ao avistar o semáforo. Aí pergunta, a distância mínima necessária para o automóvel parar em metros é igual a... Então qual a distância para o automóvel parar? Se o automóvel vai parar, a velocidade final é 0. Então, se ele estava sempre a velocidade de 20 metros por segundo, isso aqui era a sua velocidade inicial, ok? Então, como descobrir a distância se ele não dá o tempo? Equação de Torricelli. É a última aqui, ó, porque aqui tem distância e tempo. Então, vamos usar essa última equação. Velocidade final ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Velocidade final, 0. Okay? Então, isso aqui morreu, 0. Igual a velocidade inicial, 20. Então, vai ficar 20 ao quadrado, mais 2, vezes a aceleração negativa, menos 2, né? Vezes a distância, que é o que ele quer. Então, vai ficar 0 igual a 20 ao quadrado, 400. Mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4, vezes o D. Eu vou pegar esse menos 4D que está negativo e ele vem para o outro lado positivo. Então, vai ficar, ó, 4D igual a 400. D é igual a 400 dividido por 4. Então, a distância ela vai ser de 100 metros. Item correto, item E. Ok? Vamos para a última questão. Sexta questão aqui, ela é bem longa a leitura, né? Vamos lá. Tendo chegado atrasado ao casamento, um convidado conseguiu pegar a última fatia de bolo e concluiu que experimentará o melhor glacê de toda a sua vida. Ouvindo falar que na cozinha havia mais um bolo, mas que seria cortado apenas em outra festa, ele foi até lá. Viu o bolo em cima de uma mesa perto da porta. Porém, percebeu que havia também uma cozinheira de costas para o bolo e para ele. Querendo passar o dedo no bolo sem ser pego pela cozinheira e conseguir pegar a maior quantidade de glacê possível, o convidado deduziu que, se passasse muito rápido, o dedo pegaria pouco glacê. Mas se passasse muito lentamente, corria o risco de ser descoberto. Supondo então que ele tenha 3 segundos para roubar o glacê sem ser notado e que a melhor técnica para conseguir a maior quantidade seja passar o dedo por 40,5 centímetros de bolo em movimento retilíneo uniforme. Partindo do repouso, qual a aceleração teria o dedo no intervalo de tempo do roubo do glacê? Então, meu querido, a partir daqui, ó, são os dados que nós vamos ter a questão. Supondo então que ele tenha 3 segundos, então ele tem um tempo de 3 segundos para roubar, sem ser notado, e que a melhor técnica para conseguir a maior quantidade seja passar o dedo por 45 centímetros do bolo. 45 centímetros é a distância a qual o dedo ele vai percorrer, 40,5 centímetros. Perceba que está em centímetro, nós vamos ter que transformar para a unidade do sistema internacional, que é o metro. Em movimento retilíneo uniforme, ou seja, tem uma aceleração. Partindo do repouso, então a velocidade inicial é 0. Qual a aceleração teria o dedo no intervalo de tempo do roubo do glacê? Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos ter que transformar 40,5 centímetros para metros. Então a gente usa aquela técnica lá, né? O exemplo é Caio, hoje, dança, mas depois cai e morre. Lembra disso daí? Para cá, ó, a gente vai multiplicando por 10. E para cá, a gente divide por 10. Ok? Que a gente multiplica, né? Então, se nós temos 40,5 centímetros, então está aqui, ó. 40,5. Então, aqui, ó, aqui é quilômetro, aqui é hectômetro, decâmetro, metros, que é o padrão, né? Decímetro, centímetro e
milímetro. Se é 40,5 centímetros e eu quero transformar para metros, então a gente vai dividindo por 10. Dividindo 40,5 por 10, nós vamos ter 4,05. Dividido por 10, nós vamos ter 0,405. Então, está aqui o valor. 0,405. Então, vamos lá resolver. Vamos resolver aqui nesse espaço, certo? Isso aqui. Então, vamos aqui. A equação a ser usada. Se eu tenho distância, tempo, essa equação, ó. É a equação que me dá distância e tempo. Então, vamos lá. Distância é igual a V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Velocidade inicial, perceba que é zero. Ó. Então, 0 vezes qualquer número 0. Então, isso aqui morreu, certo? Então, vamos aqui. Então, a distância ela é 0,405 igual a 1 meio vezes a aceleração, que é o que ele quer, vezes o tempo. O tempo é de 3 segundos ao quadrado. 3 ao quadrado. Ok, eu vou pegar ó, esse 2 que está aqui dividindo, ele vem para cá multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes 0,405 igual a 3 ao quadrado é 9, que multiplica A, então 9A. 2 vezes 0,405, se a gente pegar aqui, ó, 2 vezes 0,405, nós vamos ter, o dobro disso daqui vai ser 0,810, correto? Ou 0,81. Porque o zero, né, aqui ele já não vai valer de nada, certo? Poderia ser 0, né, assim, ou quanto zero for. Esses zeros aqui ele já não valem de nada, ok? Então, vamos lá. Então, ficou 0,81. Então, 0,81. Esse 9 está multiplicando, ele vem para cá dividindo, igual a A. Então, o A é 0,81 dividido por 9. Vamos lá. 0,81 dividido por 9. Esse 0,81 ele pode ser o 81. A gente sabe, né, que se nós passarmos aqui, ó, duas casas, se a gente aumentar duas casas, a gente diminui 2 na potência. Então, vou deixar assim dividido por 9. Você pode fazer direto. Se você já souber direto, vai direto. Então, aqui vai ficar assim. 81 por 9, 9. Vezes 10 a menos 2. Então, eu posso agora voltar duas casas, que é para sumir isso daqui, ó. Um exemplo, vai ficar 0,09. Como assim? Se eu diminuir duas casas para cá, vai ficar aqui, ó, 0,09. Se eu diminuir duas casas, eu aumento 2 na potência. Deu para entender? Aí vai ficar o 10 menos 2 mais 2, 10 a 0. E 10 elevado a 0 é 1. E 1 vezes o próprio número aqui, ó, é ele mesmo. Então, a resposta é 0,09. Então, ó, aqui nós temos 0,81 dividido por 9 igual a A. Então, nós vamos ter que o A é igual a 0,09, certo? Então, o item correto é o item C, 0,09 metros por segundo ao quadrado. Ok? Deu para aprender aí mais um pouquinho? Então, estude, certo? Para resolver as questões da avaliação. Valeu, meu querido. Até mais.